E aí, caríssimos seres humanos, e vocês também, criaturas imortais das trevas que estão esperando, mortos, a chance de retornar para esse mundo. Povos alados. Hoje vamos fechar aqui as nossas tentativas de fala sobre alguns clássicos do terror. Começamos tentando falar do Frankenstein e fizemos o nosso próprio monstro. Sim, a gente montou Íamos falar do Edgar Allan Poe e acabamos se concentrando em apenas um conto, o que foi muito divertido, mas o Barril de Amontillado, que faz parte do jogo. E comentamos um pouquinho também lá do Médico e o Monstro, do que Stevenson. eu nem sei se a gente chegou em algum local. Não, Hoje, sem dúvida. No Médico e o Monstro a gente se redimiu, tenho certeza. hoje nós vamos falar do talvez o mais diferente desses autores, embora tenha sido influenciado por praticamente todos esses. Porque, coincidentemente, se você pega o Frankenstein, a Mary Shelley, lá com a Mary Shelley, se você pega o Allan Poe, se você pega o Stevenson, todos tinham em comum que o terror, o que tinha de pior, o que assustava, na maior parte das vezes não eram fantasmas, eram o próprio ser humano. Sim. Era a parte oculta do ser humano que podia vir à tona em algum momento. Aqui não. Aqui o mal tem nome, quase que impronunciável, tem um local no qual ele está dormindo e mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. A questão é, ele vai chegar antes ou depois da gente terminar esse vídeo? Tomara que depois, né? Então vamos falar sobre H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, que nasceu em Providence, Rhode Island, em 1890. Pouco depois do Stevenson ter publicado a primeira versão, né, a primeira edição do Médico e o Monstro, né? E viveu pouco também o Lovecraft, ele viveu 47 anos. Ele e o Edgar Allan Poe não viveram muito, né? Isso, talvez ele sucumbiu também aos delírios de fantástico da literatura dele, né? Ou levaram ele mais cedo para ele poder... nem sei para onde. A vida é uma coisa imprevisível, né? E o grande problema é que, como ela é imprevisível, a gente fica tentando caçar coincidências para tentar pôr uma lógica. Mas que é a vida mesmo. Para começar a falar sobre os contos do Lovecraft, né? Lovecraft escreveu contos e novelas. Aquilo que o Zé Fábio falou há pouco é o mais importante. O que assusta mais? Uma criatura absurda, tirada da imaginação das pessoas, ou o próprio ser humano, que é o cara que pode estar te esperando numa esquina com uma faca na mão, né? Exato. Nessa literatura de suspense, o cara que está na esquina esperando com um revólver, com uma faca na mão, ele é a personagem. Aqui no Lovecraft não. Tem uma criatura, ou a ameaça, ou a sensação, ou o sentimento de uma coisa sobrenatural, ou uma coisa enigmática, um mistério. Mas ele realmente fica guardado em segundo plano, e o Lovecraft dá a informação através de um personagem que está investigando alguma coisa, em muitas das vezes. Claro que existe a criatura, existe o ser, existe às vezes a ameaça psicológica, existe uma coisa que ronda, algo tenebroso que paira, mas ele não está na ação direta, ele não é a personagem principal. Por exemplo, no chamado de Cthulhu. Chamado de Cthulhu, a gente tem na personagem principal um cara que investiga, baseado em relatos, em documentos, um evento que aconteceu no oceano. Uma criatura imensa, que tem parte da sua constituição um polvo, é meio humanoide, tem um corpo, tem asa de morcego ou asa de dragão, sei lá. É uma criatura do imaginário mesmo, tanto que essa criatura foi reproduzida à exaustão. Aqui mesmo, ó, nós temos, quer ver, um Cthulhu aqui, quase tá vendo? Um polvo. Quase um polvo. Aqui um Cthulhu que tem um rosto meio de alien, assim, ó, tá vendo? Não sei se consegue ver aí. E deixa eu ver aqui, tem nesse livro, que é uma edição primorosa da... Vou fazer mexer não. Uma edição primorosa só. Tem um Cthulhu aqui que é fantástico. E tem os Cthulhus pequenininhos, que são os ícones de Cthulhu aqui no livro. E brinquedos de Cthulhu e tudo. Brinquedo de Cthulhu é quase a dona Cthulhada lá, como que é o meme. É infame falar isso, né? Não, em comum com... Lógico, já estávamos falando de outras três obras, a gente fica sempre comparando umas com as outras, né? Mas é interessante que é o seguinte, apesar de ele falar de aqui, seres primordiais, realmente... Aí, Moisés, você está pegando. Olha lá, ó. Então é um desenho feito a lápis, né? De um Cthulhu, meio humanoide, totalmente
assustador, uma coisa horrível de se ver. E tá no imaginário, porque o Lovecraft ele só deixa a coisa mais ou menos. Exato. Ele te conduz para o absurdo desse evento fantástico, ou dessa criatura que não existe, te dá elementos, mas o tempo todo a ação ou a história se passa na investigação, né? Na coisa documental, assim. Não, O que é, igual você falou, terrível, né? Não, ele faz uma coisa muito interessante, pelo menos especificamente nesse conto, que é o seguinte, ele está falando de um ser que primordial, algo que existe, está preso em algum local, e basicamente ele não aborda, ele não apresenta diretamente o ser. Ele vai pegando relatos, vai montando mais ou menos aquele estilo bem do Edgar Allan Poe lá, quase que ele vai montando, mostrando documentações, ele dá todo um ar de cientificidade à coisa. Ele vai juntando informações, vai falando de peças, vai colocando relatos, que é justamente interessante, é isso que é o assustador. Por quê? Porque boa parte daquilo que é dito, você acaba formando aquilo em sua mente. Você vai ouvindo o que ele vai falando, vai ouvindo aqueles relatos. E como aparentemente ele está falando de recortes de jornais, está falando de relatos, está falando de casos de navios desaparecidos, ele cria um ar de veracidade lá, que é o que deixa a coisa realmente assustadora e deixa o portal parcialmente aberto, ou seja, o portal foi aberto. Então... E o Lovecraft ensinou, especialmente para o cinema, como as coisas não devem ser feitas, né? Por exemplo, eu não vou lembrar agora o título do conto, mas tem um conto que o cara tá louco, né? Ele está perturbado. Mas você não sabe, em momento algum, o que deixou a personagem perturbada, mas alguma coisa aconteceu. Sim. Você tenta assim, criar empatia com a personagem para investigar a loucura que acometeu esse indivíduo. No cinema, às vezes, acontece coisa do tipo, né? O cara tá lá, tem um problema e o roteirista insiste em explicar. Aí para tudo para explicar uma coisa absurda. Como se fosse os midi-chlorians do Star Trek, do Star Wars, né? Você não precisa, a força existe e pronto. Se você quer saber de onde que ela vem, crie sua própria teoria, mas ela existe e pronto. O cara tá louco, existiu um evento e você pode retroceder mostrando como que evoluiu, mas não precisa necessariamente falar quem foi o agente específico que fez com que aquilo acontecesse. Isso deixa tudo mais misterioso, mais enigmático e menos didático, né? Porque o leitor não precisa ficar fazendo todo o trabalho. Desculpa, o leitor tem que fazer todo o trabalho, não ganha tudo de graça. Sim. E o Lovecraft é esse escritor de horror. É o cara que te conduz para um universo e ele cria mitos, né? O Necronomicon, por exemplo, o livro é um mito criado pelo Lovecraft, abismal, né? Porque todo mundo conhece. O Reanimator, o Cthulhu, as Montanhas da Loucura, tudo isso são mitos criados por Lovecraft, né? E eles pairam em todas as linguagens, né? E isso só dá certo também se você não der todas as informações. Porque se você dá todas as informações, você explica tudo excessivamente, você acaba com a margem da dúvida. E a margem da dúvida, a curiosidade, é o que faz com que a gente fica meio que matutando aquilo posteriormente. Porque se o cara explica tudo de uma forma muito clara, a questão está resolvida. Então você não tem nem que pensar ou investigar sobre aquilo. Quando a coisa fica mais ou menos em suspense no ar, igual no chamado lá do Cthulhu lá mesmo, que o sujeito fala que a qualquer momento ele pode morrer. Então quando você está terminando o conto, você fica esperando se o sujeito vai morrer ou não vai morrer, mas você sabe que ele não pode morrer porque ele está narrando a história. Mas o interessante é que ele dá esse ar, assim, do que... Ele deixa você em suspense, naquela dúvida, que é o que é interessante no horror, porque quando a gente fala em horror e terror, necessariamente você não precisa assustar. Você tem que suspender a crença da pessoa, a pessoa tem que estar em dúvida. O que assusta, talvez, é até... a possibilidade, né? possibilidade. O desconhecido pode ser algo que... É você não poder afirmar que com certeza aquilo não existe. Então é isso que dá esse ar de... que o desconhecido tenha uma chance de se tornar real, né? Agora, para fechar, quer fechar? Sim, mas Aqui falar de Lovecraft é uma coisa tão legal, né? Que exato, né? Vontade de falar mais. Temos um tempo limitado aqui. Você consegue agora, porque parece que é moda lançar livros do Lovecraft, dúzias de edições. Inclusive essa edição aqui, que o Zé Fábio tem, é bem fácil de encontrar, né? É facinho. E você tem várias edições desse formato. Esse aqui, por exemplo, é a história de Lovecraft, né?
Mas eu não sei se esse aqui deve ter o Cthulhu, né? O chamado Tem, Cthulhu, é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Mas tem outros também que são coletâneas de contos que são fáceis de encontrar. Eu gosto muito desse conto porque ele é dividido em algumas partes. E os subtítulos aqui do chamado de Cthulhu são fantásticos, né? Ó, vamos lá. O horror em argila. Por causa da estátua, né? O relato do inspetor Legras. E, se eu não me engano, tem aqui a loucura que veio do mar. É isso aí. Mas é muito, muito bacana. Os subtítulos já são terríveis, né? Não, você fica entusiasmado com o que você encontra de cara, né? O horror de argila, né? A coisa do título chama muita atenção. E a gente conseguiu falar um bom tempo dele até agora, ou no caso você, né? Você que é o não, que só ouvinte. Mas a gente fala um bom tempo sem precisar mencionar do grande modismo que se tem hoje em cima dele, né? Porque a grande questão que se tem hoje, mais às vezes do que os contos, é a questão do preconceito racial que é presente na obra dele. Então o pessoal aborda isso excessivamente. Que lógico, infelizmente tem, mas o lance é que, mesmo diante desse preconceito, o cara criou uma obra... Sim, fantástica. Sim, permanente, muito difícil de ser ignorada, que lógico, tem que rever essas coisas todas, mas... A figura também a coisa era enigmática, misteriosa, né? E agora tem, né, mais recentemente, esse seriado que chama Lovecraft Country, né? Que tentaram... tem algumas coisas ali do universo, né? A abertura do primeiro episódio é basicamente o Cthulhu, né? Aparecendo a personagem principal enfrenta, né? Isso. E eu fico pensando uma coisa interessante, até nessa questão do... Eu não gostei dessa série, só pra... eu não tô nem falando da série. Legal. Em relação ao Lovecraft, jogar a questão polêmica aqui, não chega a ser polêmica pra mim, não. Que é interessante que é o seguinte, fala-se muito de preconceito de determinados autores. Falar do Monteiro Lobato, falo muito do Lovecraft, mas com Lovecraft eu acho que isso é bem assim... como é que é a palavra? Bem alegórico. Que é o seguinte... Ele foi um sujeito que falou muito de coisas terríveis, de coisas assim que o ser humano quer evitar, e é interessante que, socialmente falando, coisas como preconceito, racismo, existe. E o que a maior parte das pessoas fazem? Muitas das vezes a pessoa não admite que ela também tem aquilo, e é muito mais fácil imputar o outro. Sim. Então o outro é racista, o outro é preconceituoso, aquele autor tem que ser cancelado, e a pessoa esquece que, mesmo quando ele luta contra isso, ele tem muito daquilo. Então, infelizmente, é um horror que está presente na sociedade, assim como o horror está presente aqui nas obras do sujeito. Então é um caso assim a se pensar bastante, que é muito fácil se acusar quando a prova está lá contra o sujeito, mas a gente tem que ver que se essa coisa se mantém, é porque cada um assim contribui bastante para que isso se reproduz de alguma forma. Com o seu tijolinho, né? É como diria a questão lá aquela frase bíblica lá, mesmo não acreditando em quase nada que é escrito lá, antes de apontar, como é que fala? É literatura de alto nível, né? Você não pode descartar. Antes de apontar o cisco no olho do irmão, do coleguinha, né? Veja a trave que está no seu e tudo mais. Agora, para fechar mesmo, grande pergunta, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte. Eu sei que você para fechar mesmo, eu vou ler um pedacinho do trecho aqui que é citado pelo Lovecraft no chamado de Cthulhu, que é do Algernon Blackwood. Eu sei que você é uma pessoa que é baseada pela ciência, tudo mais. A sua crença é materialista. Sua crença é materialista. Que crê na ciência. A grande pergunta é o seguinte: se você tivesse diante desse portal que pudesse abrir uma dessas criaturas, e você não tem plena certeza que está lá ou não, mas tudo a evidência é que possa haver algum mal lá. Sim. Você mal. deixaria lá e ficaria feliz com seu ceticismo, ou você seria curioso o suficiente para abrir, mesmo ferrando tudo, para você ter certeza, cara, isso existe. Então, mas esse é um dilema clássico, né? Inclusive da literatura do cinema, né? Assim, e se você nunca abrisse a porta, né? Eu abriria a porta. Eu também. Tô nem aí, não. Eu ia abrir a porta. O mal ia vir pela terra, mas eu tinha certeza que eu abri e corria, né? Vou ler lá, ó. Vou ler em voz gutural para lembrar a literatura de horror do Lovecraft. De tais grandes poderes ou seres pode-se conceber um sobrevivente. Um sobrevivente de um período profundamente remoto, quando sua consciência se manifestou, talvez, em contornos e formas desaparecidas muito antes da onda da humanidade que avançava. Formas das quais somente a poesia e a lenda puderam capturar uma memória fugídia
e nomeá-las como deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos e espécies. É isso aí. Até mais. E não esqueçam, naquela cidade qualquer, o Cthulhu morto espera adormecido. Alguma coisa do gênero, eu acho que eu não decorei disso. Uma coisa que o valha. Uma coisa que o valha. É isso. Se você gostou disso aqui, você tem um problema, então conta ele pra gente. Valeu.